Você só precisa da sua aprovação. Ah, mas o que vai pensar tal pessoa se eu faço isto? O que vão pensar os outros se eu não faço isso? Eu quero fazer esses negócios, mas o que vão pensar os outros? Podem me deixar de falar, podem, sei lá, me botar para fora. Você só precisa da sua aprovação para fazer o negócio, tá? Mas em que sentido estou falando? Fica aqui no vídeo e você vai ver. Para quem não me conhece, prazer, meu nome é Ângelo, sou nômade digital, adoro viajar pelo mundo, ter experiências, crescer como pessoa e agora estou apaixonado pelo desenvolvimento pessoal, desenvolvimento no qual nesse canal a ideia é que tanto você como eu continuemos tendo juntos, porque a evolução, o aprendizado somente vai parar no dia que a gente morra. Assim de simples. Agora bem, quando eu falo que você só precisa da sua permissão para fazer as coisas, é o seguinte: tem etapas na vida onde a gente tem que queimar, onde a gente tem que passar por certas situações para entender as coisas, os erros que cometimos, as coisas que aprendimos, como conseguimos aplicar elas e, nesse caso, evoluir para outros patamares, ter outras experiências, que de repente, comparando essas experiências, cada vida é uma vida diferente. Cada vida passa as etapas de um jeito diferente, cada um tem suas próprias batalhas. E aqui no Brasil acho que existe uma frase que chama cada um sabe. Bom, não lembro como é a frase aqui no Brasil, mas eu lembro uma frase em espanhol que, traduzindo ela, seria cada quem, somente quem mora na casa conhece onde que está vazando a água. É uma expressão como que eu não posso ir para sua casa e falar, a casa é linda, tal. Não, somente o dono da casa sabe onde estão os problemas. Somente o dono da casa sabe onde está vazando a água, sei lá. Ou seja, cada quem tem sua própria vida e cada quem tem suas etapas. Quando falo que você só precisa da sua aprovação, estou te falando no sentido de que chega um ponto na nossa vida que a gente, sem perceber, a gente entra numa comunidade, na maioria de casos, tá? Não estou falando que é todo mundo, mas acontece muito que a gente, sem perceber, a gente entra numa comunidade onde a gente está confortável, onde a gente se conecta com outras pessoas, as pessoas viram pessoas próximas, ou inclusive não tão próximas, mas de repente as pessoas como que te pré-aprovam e você se sente confortável por isso, porque não vou falar que não, quando a gente é aprovado por outras pessoas, pré-aprovado, sei lá, quando outras pessoas se sentem felizes de estar com a gente, quando outras pessoas olham pra gente assim como que, nossa, eu aprovo esse cara, tal, eu não vou falar mentira, a gente se sente assim como que, que legal, que da hora que a pessoa me aprove, porque a gente gosta de ser querido, isso é uma coisa natural do ser humano, a gente gosta de ser querido, a gente gosta de ser amado, mas sabe quando isso vira toxicidade? Quando o preço de ser amado, de ser aceitado, porque muitas vezes nem é ser amado, inclusive a melhor palavra seria ser aceitado, como que eles te aceitam aí. O preço disso, muitas vezes, é que você tem que renunciar a muitas coisas suas, que você quer fazer ou que você faz, sei lá, pelo valor de ser aceitado. E aí onde está o problema. Por quê? Porque já me aconteceu muito, ao menos comigo, que eu vou falar um exemplo aqui claro para você, no meu caso que aconteceu comigo. Eu era parte, faz tempo, de muitas comunidades religiosas, sabe, onde se fala de liderança, tal, você tem que ter seu líder, você tem que pedir permissão para seu líder é seu guia, tal, ok, beleza. No começo era legal, no começo não vou negar, faz muitos anos, quando eu era muito mais jovem, eu estava passando por certos problemas, batalhas pessoais, que não vou negar que ser guiado por certos líderes que já passaram por aí, com problemas similares e superaram, ser guiados por eles, gente, foi muito bom, porque isso me ajudou muito a crescer em algumas etapas. Só que sem perceber, chegou um momento onde, mais que me guiar, eu senti, a menos pela minha parte, que estavam começando a me limitar em muitas coisas. Por quê? Porque na parte, vamos supor, de ambições, hobbies, trabalho, que eu comecei a crescer como pessoa, comecei a gostar de muitas coisas que de repente eles não gostavam. Um exemplo, comecei a gostar de viajar. Eles, vamos supor, nunca tinham viajado, eles não gostavam de viajar, tinham medo de viajar.
Então, se uma pessoa que tem medo de viajar, que nunca viajou e tem medo de viajar na vida, sei lá, escuta, ao menos me escuta, ele sendo líder, me escuta a mim falar, eu quero viajar, você aqui me recomenda, você me apoia, o que acha que ele vai falar na maioria de vezes? Cara, não, mano, isso tá errado, não, cara, isso é delicado, isso, você tem que ficar aqui, você tem que crescer aqui e tal. Essa foi uma das muitas respostas que ao menos eu escutei. Entre isso, outras coisas também, ou seja, mas onde eu mais batia nessa parte de pedir permissão, de ser aceitado, era nessa parte de viajar, cara, porque eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de ter essa experiência. Então, tinha galera que simplesmente não aceitava o fato que eu pensasse diferente com eles, e quando a toxicidade entrava em algumas pessoas, porque não estou falando em todas, mas estou falando em algumas, era que se eu fazia isso, eu não ia ser mais aceito. Ah, cara, se você faz isso, se você vai em contra do que a gente pensa, você não vai ser mais aceito. Você aceita isso? Gente, no começo, por medo, eu falava, não, eu quero ser aceito, ou seja, eu não vou fazer isso. Cheguei a pensar que esse pensamento meu estava mal. Será que está mal o que estou pensando? Mas não, gente, não estava mal. Por quê? Porque era um sonho meu, eram experiências minhas que eu queria viver. Por quê? Porque cada quem queimou suas etapas. E nesse momento eu estava queimando etapas que eu não tinha queimado antes. Então, já não somente no círculo religioso, sino também com amizades, tudo, também percebi isso, que tinha galera que simplesmente não faziam o que eu faço, e tinha galera que simplesmente por o fato de eu fazer, eles não me aprovavam, eles não me aceitavam. Mas aí foi onde eu percebi que, gente, sabe o quê? Eu mesmo quero me aceitar. Eu mesmo preciso e quero me aceitar. E quando você entende que você só precisa da sua aprovação, ou seja, para fazer seus hobbies, sei lá, porque estou falando de coisas que ajudem você a crescer como pessoa. Não estou falando, vamos supor, de coisas erradas. Ah, os caras não me apoiam, eu vou consumir drogas, sei lá, eu vou matar, eu vou roubar. Não estou falando disso. Não estou falando isso, são coisas erradas. Estou falando de coisas que de repente você acha que vão somar para a sua vida. Coisas que vão levar você a outros patamares. E se você sente que você tem que queimar essa etapa, ou que você quer ter essa experiência, você só precisa da sua aprovação para ter. Ah, você foi, não deu certo, beleza. Mas sabe o que é importante? Que você não vai botar a culpa de ninguém. Porque o culpado é você mesmo, no sentido de que você mesmo se aprovou, e se não deu certo, beleza. Tem gente que nem se atreve a se dar certo ou não dar certo. Tem gente que nem se atreve a se mexer. Porque é muito fácil. Sabe que é chato? Quando você deixa de fazer umas coisas para agradar os outros, para ser aceito por outros, e depois, mesmo assim, o povo não está nem aí, mano. O povo só tem pena de fazer um negócio e depois o povo não está nem aí para se você fez, não fez, sei lá. Ou seja, o que eu tento explicar para você nesse vídeo é que se você sente agora mesmo que você deve alguma coisa para, sei lá, a comunidade onde você está, as pessoas que rodeiam você, para ser aceito, que não, primeiro tenho que ser aprovado por eles, minhas decisões primeiro têm que ser aprovadas por eles. Não, gente. Você só precisa da sua aprovação e bora daí. Você só precisa da sua aprovação, gente. Você só precisa de pegar os seus negócios, de pegar a sua vida com as mãos e falar, eu sou o responsável pela minha vida. Se eu vou e não dá certo, beleza, aprendi, e o responsável sou eu. Mas se eu vou e dá certo, beleza, ganhei o que eu queria e o responsável sou eu. Cada um é responsável pela nossa própria vida. A gente pode escutar conselhos, tal. Os bons mentores não vão te impedir. Eles vão te colocar cartas sobre a mesa, sobre o que o ponto de vista deles vai ser o melhor que você pode fazer. Não estou falando que ter mentores, ter líderes está errado. Estou falando que o errado é quando, de repente, você vai em contra dos seus pensamentos para agradar mais ao mentor ou líder que a você mesmo. E é mais tóxico ainda quando o mentor e o líder, por você fazer aquele negócio que de repente ele não estava, não é como que a visão dele, cara, tire você a mão, tal, o rebelde, tal, que acontece muito, que já você não é aceito, tal. Acontece muito, gente, acontece muito. Então, se agrade você primeiro, se aprove você primeiro, e somente com que se você se agrade, que você se aprove, já é suficiente para você fazer o que você quiser. Beleza? Como falo, esse vídeo foi mais que tudo uma reflexão, foi para
Porque eu também passei por isso. Se você está passando por isso, de que você quer fazer algumas coisas, mas tem medo de perder as galera, tem medo de não ser aceito, gente, não esquece. E sabe o que é o melhor de tudo? Que quando você mesmo se aprova e você começa a fazer os negócios que você quer fazer, você vai se topar com pessoas que pensaram a mesma coisa para você, mandaram todo mundo se lascar, elas mesmas se aprovaram e elas mesmas começaram a viver sua vida. E aí você vai conhecer essas pessoas que estão olhando para o mesmo visual que você, estão olhando para o mesmo negócio que você. E aí é legal porque você começa a fazer conexões, gente. E isso também é muito importante. Muito importante. Fechou então? Então é isso, galera. De momento, vamos deixar o vídeo até aqui. É importante, de verdade, que quando você se começa a provar a você mesmo, ou seja, quando você começa de repente a não ter mais essa responsabilidade de eu preciso ser aceito, gente, sua vida muda. Sua vida muda, você tira um peso das suas costas. E te falo por experiência que eu tirei esse peso das costas e minha vida é muito mais leve, muito mais de boa, porque eu faço o que eu quero, porque eu mesmo me aprovo e eu faço. E olhem só tudo que eu consegui até agora e tudo que eu vou conseguir segundo meu planejamento. Minha língua se enredou. Segundo meu planejamento. Coisas que eu sei que vão me sumar. E se cometo um erro de que eu vou e não era o que eu precisava, não era o que eu queria, fiquei com a experiência que ninguém vai me dar. Fechou? Então é isso, gente. Tamo junto. Você me cuida. Se gostou do vídeo, me dá um like aí. Nossa, isso me ajudaria muito também, como se você se inscrevesse no canal. Isso também me ajudaria bastante. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que se precisa superar, se precisa ser aprovado ele mesmo para conseguir as coisas. E é isso, galera. Me segue lá no Instagram e segue aqui no canal que a gente vai estar falando muitas coisas interessantes durante esses meses, tá? Então, fechou? Até!